Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. E o nosso programa, neste período, está alimentando você com as informações de como funciona uma casa espírita, com imagens do projeto Imagem. Ao analisarmos o livro Na Seara do Bem, nós podemos entender o funcionamento espiritual da instituição espírita, a casa de oração, onde a doutrina espírita é ensinada. Muitas pessoas têm medo de entrar no centro espírita porque acham que lá tem, fogo subindo pelas paredes, sangue escorrendo pelas portas, galinha sendo depenada. Nada disto. Essa maneira de explicar as coisas é feita por pessoas que não conhecem, que nunca foram ou que confundiram rituais de magia negra e outras coisas com a doutrina espírita, que não faz nada disto. E você está vendo, nós estamos contando para você como é. Então, agora, nós vamos terminar o livro com as imagens do projeto Imagem, nos explicando a sequência. Então, pegue aí, se você tem um livro, ou pegue uma caneta, um lápis, para você ir anotando. Nós vamos recordar que na semana passada, nós já tínhamos ido até o capítulo 14 do livro. Agora, no programa de hoje, nós vamos ver a consolação que os espíritos garantem, não apenas aos encarnados, mas aos espíritos desencarnados. Nós vamos colocar o primeiro slide para você ver, que mostra o ambiente do salão. Preste atenção. Estão vendo lá embaixo? Está a palestra acontecendo. O palestrante está em pé, o espírito amigo está atrás dele, agora impondo a mão sobre a mente para ajudá-lo. Os encarnados de sustentação sentados ao seu lado. O Joel, que é o dirigente, está bem ali à direita, em pé, o primeiro próximo da mulher, que está à mesa. Na frente deles você vê duas fileiras de encarnados assistindo a palestra. E olha só, em curva, bem no primeiro plano à esquerda, você vê os espíritos assistindo. O que está acontecendo também. Os espíritos desencarnados, diz o texto, também se beneficiavam da mensagem do Evangelho. Os serviços do pessoal do setor de comunicação, ele obtinha grande êxito no auxílio a estes espíritos. Uma grande tela luminosa voltada para o auditório onde os desencarnados recebiam o atendimento, permitiam a estes espíritos ouvir a palestra e ver a palestra. À medida que o orador ia falando sobre as excelências da fé, inúmeros quadros de beleza e graça iam se formando naquela gigantesca tela atrás dele, permitindo aos espíritos que estão ali para serem ajudados visualizarem cenas comovedoras. O fenômeno tinha por base o poder criador do pensamento, aliado à vontade do orador. Quando o expositor emite seus pensamentos, o aparelho registra as ondas mentais e as traduz em formas de imagens vivas e arrebatadoras. É um mecanismo valioso utilizado no auxílio aos desencarnados. Ouvindo a mensagem e acompanhando os quadros reproduzidos na tela, eles se lembravam das próprias experiências, reviam os acontecimentos, constatavam os seus acertos e seus erros, etc. Quando o expositor falou sobre uma das passagens da vida de Jesus, olha o que apareceu na tela, olha lá. A tela reproduziu o mestre cercado por grande multidão no momento em que ele dizia: "Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O orador reafirmava a mensagem, acentuando que sempre é tempo de recomeçar, enquanto leve sorriso de esperança estampou-se naqueles semblantes contritos e emocionados que estavam ouvindo. Vejam só, lá na galeria, volta lá a imagem, olha a galeria. Ele está falando de Jesus, que dá esperança aos caídos, aos aflitos, e aqueles que estão ouvindo, os espíritos, também se sentem tocados por essa esperança. É isto que nos faz, então, entender, pode voltar para mim agora, Raul,
nos fazem entender que uma pessoa que vai falar sobre as verdades superiores, em qualquer atividade de exposição doutrinária, deve sempre falar esclarecendo, sem esquecer o fator da consolação. Não é só falar tecnicamente, contar o funcionamento dos pressupostos mediúnicos, mas deve também levar aos que escutam o consolo, a esperança. Interessante, não é mesmo? Bem, mas o livro continua. No próximo capítulo ele vai falar e vai mostrar a importância da evangelização infantil. Vejam só que na casa espírita existem outros lugares onde as crianças e jovens se reúnem para também tratar das questões do evangelho. E ali, não apenas, como vocês estão vendo esta imagem, não apenas as crianças físicas são atendidas por tias, por evangelizadoras, como no plano espiritual, do lado direito da tela, você está vendo, acima da cabeça deles, dos espíritos, estão crianças sentadas e espíritos de mulheres que estão assistindo como se evangeliza, estão assistindo as tias também ajudando as crianças espirituais a aprenderem. E essas mulheres são mães que fracassaram na maternidade quando estavam na terra, ou abandonaram seus filhos, ou não quiseram saber de dar boa educação. E elas, falhando nesta ocasião, agora precisam se preparar, porque se arrependeram do que não fizeram em favor dos seus filhos. Então agora elas estão frequentando também essas aulas para aprender a levar a mensagem de esperança para os pequenos. A casa espírita precisa sempre se lembrar que as crianças e os jovens são o seu material humano para o futuro. Não é apenas um depósito de criança enquanto o pai está esperando terminar o passe. Ela é uma formadora de almas. É mais importante até do que o que se vai falar com os grandes, porque os grandes já estão estragados. Os grandes já fizeram as burradas, por isso estão sofrendo. Mas nas salas para as crianças e jovens, ali se evita fazer a burrada, se evita o sofrimento. Muito interessante. Mas logo depois nós vamos para os serviços exteriores. O capítulo 17 vai falar sobre um curioso dispositivo. Marcos chamou a atenção de Tonini para aquilo que acontece fora do centro espírita, mas que está ligado às solicitações que chegam ao centro espírita. Equipes de espíritos trabalhadores visitam as regiões inferiores, vibratoriamente falando, para socorrer aos espíritos necessitados ou fazem visitas domiciliares aos encarnados em processos de intercessão urgente. A pessoa vai no centro e se lembra de um amigo que está no hospital, se lembra de um parente que está em casa passando por problemas, se lembra de um filho que está em dificuldades financeiras. Ela foi orar e se lembrou dessas pessoas. Então existem equipes que captam essas lembranças e saem em busca de ajudar aqueles que podem. Então, para que Tonini entendesse, Marcos levou o Tonini até a entrada do salão principal, onde 2 cadernos e canetas estavam à disposição das pessoas para anotarem os nomes de familiares ou amigos necessitados. Vejam aí, olha só que interessante. 2 servidores iniciaram uma curiosa leitura do caderno que estava na mesa, usando um aparelho com um visor. Esse aparelho, e você vê à direita na câmera, na imagem do slide, à direita, ele ampliou para que você percebesse. À esquerda você vê de longe o rapaz segurando sobre o caderno onde estão escritos os nomes. Mas à direita há um close, você vê um nome em dourado e uma foto de uma mulher à direita. Marcos então disse que aquele sensor registra as vibrações ali imantadas. Da mesma forma como as nossas ações refletem nossas disposições de mente e de emoção, nossas palavras estão impregnadas com as nossas emoções, também quando escrevemos. Nós não apenas colocamos no papel as nossas ideias, mas escrevemos as nossas disposições íntimas. Muitas pessoas fazem uso destas linhas anotando nomes de forma mecânica. Você vai na igreja ou vai no centro, alguém fala assim, bota meu nome lá. Você fala, tá bom, eu ponho. Tá pouco se lixando. Você chega lá, escreve no papelzinho, põe o nome da pessoa e você entra e diz, já fiz a minha parte, já pus o nome dele lá.
Algumas pessoas fazem assim por um atavismo, um hábito religioso. Outros fazem isso só para se livrar do dever de orar em benefício dos semelhantes. Agora, existem alguns que são movidos pelo desejo sincero de ajudar e escrevem o nome de seus protegidos, aliando suas preces aos recursos dos amigos espirituais, lembrando da dor que está invocando a dor do indivíduo e a lembrança que Deus é amor. Então, quando ele passa o aparelho sobre aquele livro, o aparelho registrou, na imagem que você vai ver novamente, que uma luminosidade maior estava envolvendo o nome de Antônio R. de S. Olha lá, ó, Antônio R. de S. E ao acionar isto, surgiu a figura de uma senhorinha, uma velhinha ali à direita, de uns 70 anos aproximados. Vocês veem na imagem à esquerda que tem um espírito de mão no bolso, barbudinho, que está do lado daquele que está manipulando o aparelho. Dá uma olhada nesse espírito, ele está vendo. O rapaz está passando o aparelho, ele está acompanhando. Ele viu que o Antônio R. de S tem um nome luminoso e tem uma imagem de uma senhorinha. Agora, no próximo slide, veja só. Aquele espírito barbudinho detectou que a pessoa que escreveu o nome Antônio R. de S, que tinha aquela foto, ela estava no centro espírita, ali na plateia. Então ele foi até a plateia e o Tonini acompanhou o trabalhador, esse barbudinho, esse espírito barbudinho. E esse tarefeiro, quando chegou perto da senhorinha, envolveu-a mentalmente, perguntando o que aconteceu para a senhora colocar o nome do Antônio R. de S, como que induzindo a mulher a pensar no seu filho. E então o espírito, que estaria cuidando de atender aquele pedido, começa a entender o que aconteceu. Aí ele começa a ler no pensamento, porque a mulher começa a se lembrar do filho. Olha só a imagem mental que surge. Ali um homem sentado na cama, com uma cara tensa, duas crianças menores brincando. Antônio era o filho daquela senhora, casado com 2 filhos. A sua esposa, negligente, havia abandonado a família em busca de ilusões e aventuras. Agora, o filho estava em profunda depressão. O marido, não, abandonado. E a mãe, a sua mãe, temia por consequências difíceis. E então, logo depois de terem constatado isto, 2 colaboradores foram até a casa do rapaz, do Antônio R. de S, para fazer um atendimento, para ajudá-lo a vencer aquele momento difícil e talvez até a ideia de se matar. E assim também, outros nomes foram observados e outras equipes foram ao encontro das suas necessidades. Que coisa linda, não é mesmo? Você vai orar, às vezes não está nem imaginando que tem gente prestando atenção no que você está pensando para ajudar aqueles que não foram. Mas agora terminou a palestra, nós vamos então entender como vai funcionar a equipe da enfermagem. Chegamos no slide do passe, o capítulo 18. Quando Marcos e Tonini retornaram ao salão principal, a palestra já tinha terminado. Os médiuns encarnados assumiam posições para o trabalho de passes na sala respectiva, enquanto os espíritos do setor de enfermagem se movimentavam em silêncio, em atitude de profundo respeito. Tais espíritos tinham profundo conhecimento sobre a manipulação dos fluidos, sobre o domínio da irradiação e a exteriorização das suas próprias energias. Vocês estão vendo então que há um grupo de pessoas sentadas, na frente das quais está um trabalhador, um médium encarnado também, em pé, impondo as mãos. Atrás de cada médium estão espíritos que também transferem ao médium as suas energias. E se você observar aquele que está bem à esquerda, o primeiro espírito do lado esquerdo, você vê que tem uma luz que vem do alto sobre a cabeça dele. E da cabeça dele sai uma luz que vai até a cabeça daquele carequinha de cabelo branco que está ali, olha, aplicando o passe no primeiro homem sentado, de gravata. Veja só que interessante. Essa luz que vem do alto está sobre todos os espíritos. E essa conexão da mente do espírito à mente do médium está acontecendo com todos eles. Interessante, não é? Olha só, ao redor das mãos dos servidores encarnados, dos passistas,
Energias revigorantes irradiavam-se associadas aos fluidos espirituais através da combinação efetuada pelos espíritos. Aquelas energias que vinham do alto e passavam do espírito para o encarnado para depois misturarem-se e passarem para o que está sentado. Agora, Tonini, olhando o passe, observou que o aproveitamento dos recursos fluídicos variava de uma pessoa para outra. Aqueles que estavam em clima de meditação ou de oração permitiam um certo afrouxamento dos laços vitais que unem o perispírito ao corpo. Então o que acontecia com eles? Havia uma separação do perispírito em relação ao corpo, uma pequena separação. E com o perispírito expandido, a absorção dos fluidos era maior. Vocês estão vendo a terceira mulher ali, a terceira da esquerda para a direita, você vê que há uma cópia dela sobre ela, com um laço de energia que une as duas mentes. Essa é a exteriorização. Porque quando o perispírito do paciente se afasta um pouquinho, a absorção dos fluidos era maior e se dava particularmente através dos centros de força. Então, essa pessoa, ao contrário do que parece, ela também participa da recepção do passe. Quando isso não se dá, quando a pessoa está lá, assim, sem nenhum tipo de cerimônia, sem nenhum tipo de elevação, ela não consegue assimilar tudo. É como você tomar banho com um guarda-chuva, ou com bota, galocha, capa de chuva. Você recebe a chuva, você recebe a água, mas não se molha. Aí então, Tonini se aproximou de um senhor para observar, auscultar os pensamentos. E ao invés de ele estar pensando nas bênçãos que vinham do alto, o que ele estava pensando? Olha lá, é o primeiro lá da esquerda, ó. Olha o que ele estava pensando. Ele estava pensando nas atividades de uma venda de um imóvel que ele ia fazer. Então, observando, o Marcos, o espírito, comentou com o Tonini: este senhor não aprendeu ainda a cultivar a oração, não se esforça na autoeducação, esquecido dos benefícios da prece. Este seria um momento muito precioso para ele ser tratado. Entretanto, ele vai conseguir assimilar muito pouca coisa em seu favor. Se não fosse a intercessão dos amigos espirituais, que agem diretamente na sua organização física, no seu corpo, ele estaria entregue a sérios problemas, a sérios desgastes de doenças físicas, propiciando diversas enfermidades. Aí ele diz, Tonini diz, olha, os homens, na sua imensa maioria, ainda não compreenderam que necessitam não só do alimento material, comida para a barriga, mas eles necessitam muito mais do alimento para a alma, o nosso programa, que é o pão do Espírito, para que este pão nutra a sua integridade invisível. Interessante, não é? Puxa vida. Mas você deve ter ido ao centro espírita e alguém falou assim, leva uma garrafinha com água lá, né? Aí você deixou a garrafa no lugar e quando você for embora, passa lá e pega. Mas o que aconteceu com aquela água? Vamos ver? É o capítulo 19, a fluidificação das águas. Agora, Marcos e Tonini foram a um canto do salão principal, onde uma pequena mesa estava cheia de recipientes com água. Alguns destinados à distribuição entre os frequentadores após a reunião. Outros para uso de alguns encarnados, como uma substância medicamentosa. Marcos explicou que a prática tinha sua origem naquelas reuniões do cristianismo nascente. Os primeiros cristãos, após ouvirem os ensinamentos de Jesus, abençoavam a água e faziam uso dela. Verdadeira prática terapêutica, que tem interessado a ciência da Terra até os dias de hoje. Vejam só, sobre a mesa estão os recipientes, alguns fechados, outros abertos. E Tonini perguntou se precisavam estar todos abertos. O espírito que o ouvia disse que aqueles que assim procedem, que abrem a garrafa, eles estão assim agindo por um atavismo religioso, por não conhecerem as propriedades fluídicas. As energias passam pela matéria. A matéria não representa obstáculo para a energia que vai impregnar a água.
A ciência terrestre já demonstrou que a matéria compacta é a junção de diversas moléculas e entre elas existe um espaço enorme. E então concluiu as observações dizendo que se os espíritos podem agir na intimidade dos nossos corpos, promovendo o equilíbrio orgânico, tratando das doenças, o que os impediria de também agir diante de uma garrafa que está fechada? Nada, nada impediria. E assim, nesse instante, alguns dos companheiros do setor de enfermagem, junto com o Dr. Cornélios, se aproximaram da mesa para que eles continuassem a concentrar as energias antes de deixar aqueles que estavam lá receberem a água. Estenderam as mãos sobre os vasilhames, enquanto o Dr. Cornélios fazia a oração para a fluidificação, para a energização. Dos servidores do bem saía luminosa energia, enquanto dos céus jorravam pétalas radiantes sobre as águas. Invisível aos olhos humanos, essas substâncias se desfaziam ao contato com os líquidos, que iam absorvendo estas águas, essa energia instantaneamente. Essa é a área da magnetização da água. E a pessoa leva a garrafa para casa e vai tomando aos poucos durante a semana. Agora, quando termina a reunião, tem um monte de gente que tem dúvida, que está com um problema, que quer conversar. Algumas casas espíritas têm o hábito de estabelecer uma rotina de atendimento, chamado de atendimento fraterno. Você vai ver um slide aí em que alguém já está se preparando numa sala reservada, não pode ser uma coisa aberta, não é? Para que esses assuntos íntimos não fiquem sendo escutados por todo mundo. Mas há alguém que está ali tomando conta, que está se preparando. Ali ele está, em oração, o rapaz de vermelho. Lá fora tem uma fila, vocês estão vendo na janela. Alguém vai entrar, se sentar naquela cadeira, mas espíritos amigos estão ajudando. Aquele que vai ser o veículo de uma capacidade de escutar e também de ajudar. Então, quando termina a reunião, inúmeras pessoas organizam em fila e aguardam atendimento fraterno. Aquele servidor encarnado se prepara para a tarefa e ao seu lado, entidades e mais 2 espíritos assistentes se posicionam. A mulher é a irmã Celestina, uma benfeitora que acompanha e orienta as atividades mediúnicas do rapaz, que é o Carlos, que está ali trabalhando com isso. O Carlos é profundo conhecedor da doutrina espírita e desde a juventude se entrega ao estudo edificante e às atividades assistenciais, visitando doentes, famílias carentes, o que permitiu a ele uma grande experiência sobre os problemas humanos. E esse serviço visa atender diversas situações, problemas de saúde, enfermidades graves, conflitos íntimos, problemas familiares. Aquilo que denominamos atendimento fraterno é um verdadeiro gabinete de análise em auxílio às criaturas. Existem casas espíritas que possuem, existem casas espíritas que não possuem. Não há problema nisto. Mas quando elas possuem, eles estão sendo trabalhados dessa forma. Quase todas as pessoas desejam, antes de tudo, falar das suas lutas e aflições, desabafar com alguém. Por isso, muitas vezes, a tarefa do Carlos é ofertar atenção e carinho, ouvindo os dramas humanos. Então, quando as pessoas narram seus conflitos existenciais, elas também vão se colocando para fora, como se fosse uma psicanálise, ao exteriorizarem verbal e emocionalmente os seus conflitos, colocando-se assim mais leves, expondo isto. E é esta sensação de bem-estar que sentem após o término da entrevista. Naturalmente, com a ação dos espíritos amigos que estão também ali acompanhando o Carlos para ajudar. Veja só que interessante quando o atendimento começa. É o próximo slide. Vamos lá. Você está vendo ali um homem que está sendo envolvido pelos espíritos e começa a falar dos seus problemas. Um senhor de aproximadamente 60 anos expunha ao amigo a respeito de graves enfermidades que era portador, solicitando orientação para um tratamento de ordem espiritual. Os assistentes de Celestina observavam cuidadosamente a organização física do entrevistado, registrando a doença, o seu grau de atuação, os órgãos atingidos, a resistência física do paciente, enquanto ela estava mergulhando no seu psiquismo. Ela está vendo o que está dentro da cabeça dele. Marcos então aproveitou para explicar que Celestina já conquistou a possibilidade de auscultar a intimidade dos assistidos. E com isso, ela vai ao fundo nas causas geradoras dos conflitos, das doenças,
que vivem, cada um deles, o que permite que ela atue com profundo acerto. Carlos, por sua vez, que é o encarnado de vermelho, ele escuta com atenção e mentalmente ele é intuído por Celestina, que orienta o amigo a seguir confiante o tratamento do médico, convidando-o para tomar passes como uma terapia complementar para o seu problema. Então vejam só que a entidade vai lá auscultar e o encarnado recebe essas orientações para dar ânimo, para dar a ajuda necessária. Interessante, não é mesmo? E a nossa situação leva a uma outra posição. Vem uma outra pessoa que vai assistir também, é uma moça. Veja só o slide aí. E então vejam só, a moça, frágil, tímida, ela é motivada a falar. E ela expõe os seus problemas, está infeliz, não compreende o que está acontecendo, mas se sente sob uma forte pressão. É a pressão da entidade, não é? Tinha pensamentos infelizes, tristeza e um profundo desgosto pela vida. Já havia até pensado em suicídio. Celestina então fez as observações dos pensamentos mais íntimos da jovem e esclareceu que ela estava sob forte influência negativa. Seu perseguidor deseja vingar-se e, para tanto, está tentando induzi-la ao suicídio. Ele a acompanhou até aqui, mas está impedido de entrar e aguarda lá fora furioso. E então, é aí que eles trazem também a entidade, que tem uma dívida com a moça e a moça com ele. O setor de vigilância autorizado então traz o senhor Armando. O infeliz entrou alucinado procurando pela vítima, gritando: Mercedes, você não vai fugir, você vai morrer, sua traidora. Era o espírito. E ele também vai ser tratado, ele também vai ser ajudado. Então você observa que estas são circunstâncias da vida que fazem com que nós estejamos influenciados negativamente e não saibamos por que estamos passando por aquilo. E é então nessas ocasiões, às vezes é no passe, às vezes é no salão, às vezes é no atendimento fraterno, que esses entrechoques são identificados. E agora chegamos ao fim. Nós temos o último slide, que você vê, terminada a atividade da noite, eles saem carregando os espíritos que puderam ser recolhidos. Saem em caravanas da instituição que está lá embaixo na terra e vão levando estas almas que agora não precisam mais ficar na superfície do mundo, por já terem entendido que são espíritos, levando aos seus destinos, ao plano espiritual, às colônias, para irem aprender, para irem também evoluir e não ficarem perdendo seu tempo junto dos encarnados. Com isto, os encarnados melhoram, estão se sentindo mais pacíficos e podem estar protegidos por eles próprios de futuros problemas. A casa espírita é um hospital, uma escola. A casa espírita é um consolo para a alma, para o corpo. Mas, basicamente, ela nos ensina a nos protegermos de nós próprios. Com a ajuda divina, nós estaremos melhores. Portanto, você que nunca foi no centro espírita, não pense que lá é a casa do Satanás. Não. O amor divino está lá como está em qualquer igreja. Só que na casa espírita tudo é de graça. E não há nenhuma diferença de religião, de classe, de nível, de cultura. São todos filhos de Deus. Esta é a grande riqueza que o cristianismo de Jesus trouxe ao mundo. Ninguém é diferente. Ricos e pobres são filhos do mesmo Pai e sofrem das mesmas doenças. Quando então você precisar, lembre-se disso. Confie no bem, em qualquer parte, em qualquer religião, porque isso não acontece só no centro espírita, isso acontece em todas as igrejas, para o bem dos seus frequentadores. Esperamos que isso seja alimento para a sua alma e que no próximo programa nós nos encontremos novamente aqui, falando das coisas boas do Espírito. Muito obrigado e até lá. Muita paz.